estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para colocar seus materiais e para fazer as atividades hoje. Hoje a gente vai desenhar, dobrar, pintar e aprender muito, certo? Os materiais que a gente vai precisar hoje: o caderno para registrar as atividades. Se não tiver o caderno, pode ser numa folha. Vamos precisar de folha colorida. Vamos precisar de lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, 2 rolinhos de papel higiênico ou outro rolinho, ou lembro que eu ensinei até a fazer o rolinho, pode ser aquele também. Vamos precisar de cola ou durex e também de tinta e pincel. Se não tiver tinta e pincel, a gente vai tentar fazer de outra maneira, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esse material. Vamos lembrar da nossa aula passada. Na aula passada, a gente falou de diferentes modos de vestir. Falamos do vestuário, que são os trajes, que compõem a nossa vestimenta, as nossas roupas e também os acessórios. E por que a gente usa roupa? Às vezes é questão cultural, mas muito mais por necessidade. Se está frio, você não tem que pôr alguma roupa que te aqueça, alguma coisa que te deixe com o corpo quente. Se está calor, você vai precisar de roupas mais frescas, Então, a gente usa também por questão de necessidade. Lembro que eu até falei que a moradia a gente usa como um abrigo, a roupa não deixa de ser o nosso abrigo também. E a gente contou um pouquinho da história da roupa, que ela começou lá na época pré-histórica. Naquela época, o homem, as mulheres, eles usavam folhas, fibras e peles de animais, principalmente de raposa e de foca. E quem faziam as roupas eram as mulheres. Então, matavam seus animais, eles consumiam a carne, e o couro, a pele, eles curtiam, limpavam e faziam a roupa. E como que eles costuravam aquela roupa? Será que tinha costura com agulha, com fio? Não existia. Eles usavam, no lugar da agulha, ossos ou tendão dos próprios animais, e no lugar do fio eles usavam as tripas dos animais secos ou até tiras de couro para costurar. É claro que com o tempo isso foi evoluindo, e com a agricultura mais ainda. Quando começaram a plantar, eles usavam o linho e o algodão para fazer tecidos. E nessa época também surgiram as costureiras, que começaram a costurar e dar formas às roupas e fazer roupas únicas para cada pessoa. Hoje em dia, com a industrialização, tem as máquinas, as indústrias, que fazem roupa de vários tamanhos, de várias cores, que são vendidas em lojas. Existem também as costureiras, mas é muito mais roupas industrializadas, certo? Lembra que eu falei que as roupas identificam algumas profissões? A gente viu várias, eu vou mostrar algumas aqui, ó. Os profissionais de saúde, as médicas, os médicos, enfermeiros. Pela roupa deles, vocês já conseguem ver como que eles trabalham, como que é o trabalho deles. Falei da roupa dos professores, Tem professor que usa jaleco, avental. E tem também as roupas dos cozinheiros, que protegem, para não se sujar, e também o chapéu, que é bem importante para não cair cabelo na comida, certo? Falamos também do uniforme escolar, a importância do uniforme escolar, porque o uniforme escolar identifica o estudante de uma determinada escola. Além das cores, ele às vezes tem o símbolo e o nome da escola, certo? E a gente viu o quanto evoluiu esse uniforme. Lembro lá das fotos de antigamente, que tinha lugares
que as crianças, né, usavam vestidos, roupas sociais, calças, suspensório, e que não era muito adequado para fazer algumas atividades. Como já imaginou a aula de educação física, então foi evoluindo, evoluindo e se tornou muito mais confortável. Hoje é muito melhor ir para a aula com um uniforme, né, com agasalho, camiseta, calça, certo? Falamos também dos trajes típicos, que são as vestimentas tradicionais de um país, que às vezes só você olhar aquela foto você diz, ah, essa pessoa é de tal país. Por exemplo, o kimono, quando a gente vê, a gente já lembra do Japão. Falamos do poncho no Peru, que protege eles contra o vento, porque é um lugar bem ventoso lá. E falamos também da canga, na Quênia, que tanto homens como mulheres utilizam, por ser uma roupa fina, um tecido fino, é bom para o calor, e as mulheres ainda usam acessório. Lembra que eu falei que o vestuário também tem o acessório, né? Que são os colares, certo? E a gente fez uma atividade que era os bonequinhos de papel e roupa para vestir. E aí tem algumas fotos, né, 2 fotos das crianças que me mandaram, que fizeram, né, os bonequinhos e as roupinhas. Eu vou dar um tempinho aí para vocês verem essas fotos. Parabéns para vocês que fizeram as atividades, estão fazendo aí com capricho, com dedicação. Continue assim, certo? E vamos lá para a nossa aula 10 e nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós vamos tentar adivinhar qual vai ser o nosso tema, certo? O que me faz voar é minha turbina. Levo pessoas, animais e cargas não muito pesadas. Voar comigo é um barato e chegamos muito mais rápido. Sou o... Vamos ver se vocês conseguem adivinhar, tá bem fácil, né? O avião. Vamos para mais uma adivinha. Sou da água, levo pessoas, pescadores e até algumas cargas, mas não sou grandão como o navio. Minha vida é mais sossegada. Eu sou o... Conseguiram? O barco. Pedalando vamos longe e ainda ficamos saudáveis. Sou chamada de magrela em alguns lugares. Você sabe quem eu sou? Esse é bem fácil, vocês usam bastante, né? A bicicleta. Existem vários modelos de mim, grandes e pequenos, de todas as cores e anos. Carrego motoristas e passageiros e cargas leves de vez em quando. Sou o... automóvel, o carro, certo? Carrego pessoas ou cargas. Quem me guia é o maquinista. Faço um barulho, apito, corro nos trilhos de várias cidades de todo o país. Sou o trem. Então vocês viram, bicicleta, barco, trem, avião, o automóvel, o que eles são? Eles são transportes. Então, nosso tema hoje vai falar de modos de locomoção. Quais os transportes que eu utilizo para ir de um lugar a outro, certo? Então, aula 10, diferentes modos de locomoção. Vamos lá no nosso caderno colocar a data de hoje, aula 10, história, e nosso tema, que são diferentes modos de locomoção. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, certo?
Então vamos continuar a nossa aula e nós vamos continuar vendo um pouquinho da história dos modos de locomoção, certo? A roda foi uma revolução para os meios de transporte. A primeira representação de uma roda foi encontrada pelos arqueólogos há quase 5.500 anos atrás. Era uma placa de argila achatada. Foi encontrada nas ruínas da cidade-estado de Ur, onde hoje fica o Iraque. Depois encontraram vestidos de rodas feitas de madeira inteiriça. Ela era compacta e muito pesada. Depois surgiram as rodas com raios, o que tornaram elas mais velozes e de fácil manejo. Olha a evolução das rodas. Com a invenção das rodas, surgiram os transportes puxados por animais. E agora a roda faz parte de muitos meios de transporte, certo? Vamos ver a história do transporte no Brasil antigo. Essa imagem que vocês estão vendo é a serpentina. Daí você vai me dizer, mas serpentina é aquele do carnaval que a gente joga, parece uma fita. Mas é por causa do nome dele que tem esse serpentina. Olha ali na frente, parece que tem enrolado, né, na parte de cima, no teto. Então, por isso que tem esse nome. Serpentina era um meio de transporte de famílias ricas no início do século XIX. Era carregado por pessoa. Os escravizados que eram obrigados a carregar esse peso enorme. Porque além do peso, né, do transporte da pessoa que estava dentro, que não devia ser muito legal, né? Vamos ver outro meio de transporte. A imagem ali, ela mostra tanto uma serpentina e uma sege. A sege foi um dos primeiros veículos sobre rodas utilizado no Brasil. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, a circulação desse veículo aumentou muito, o que levou a administração pública a adotar uma série de medidas para regulamentar a circulação. Também congestionada pela largura limitada das ruas. Foi ali até que surgiu, né, os meios de trânsito, as ordens de trânsito para que possa circular melhor na cidade, certo? Vamos ver como foi o primeiro ônibus aqui no Brasil? Então, o primeiro ônibus, né, foi criado no Rio de Janeiro e foi em 1838. E olha que interessante, parecia uma carruagem puxado por 2 cavalos e ele tinha 2 andares. Embaixo era mais reservado e em cima era para mercadorias e pessoas também. Bem diferente, né? E você percebeu que alguns transportes utilizam animais? Isto é chamado de tração animal. A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados como transporte de pessoas e de carga. Hoje em dia ele é menos utilizado, pois em alguns lugares os animais foram substituídos por máquinas. Além do cavalo, usam outros animais. Vamos ver? Esse é um carro de boi. Então é utilizado o boi e é um dos meios de transporte mais primitivo e simples. Ele ainda está em uso nos meios rurais, né? Para carregar cargas, né, os produtos agrícolas e pessoas. O elefante também já foi utilizado. O elefante é um grande trabalhador e guerreiro, principalmente na civilização asiática. Sua força ajudou a construir vários palácios, vários templos. E nas guerras ele parecia um tanque de guerra. Ele atacava também, né? Com a ordem do seu adestrador, ele atacava. Hoje em dia tem alguns serviços de turismo em alguns lugares que oferecem passeio para os turistas, né? E os camelos na África, ele era bem importante, até para o desenvolvimento econômico e político, principalmente da região norte, né, desse continente. E por que o camelo, né? Porque o camelo, ele tem uma resistência física muito grande. Ele fica muitos dias sem beber água e ele consegue carregar um peso muito grande também, certo? E agora vamos ver em Curitiba, os modos de locomoção em Curitiba, mas antigamente. Antigamente, quando os imigrantes poloneses vieram para cá, um dos modos de locomoção era a carroça. E a carroça tinha que ser puxado por 2 cavalos, como que aparece aí na imagem, certo? Um outro modo de locomoção em Curitiba
era o bonde. E o bonde era movido a burro. A gente já falou de vários tipos de tração animal, né? Cavalo, elefante, boi, camelo, mas a burros tinha também. E olha que interessante essa imagem. Essa imagem mostra um bonde, então, movido a burros na Avenida Rio Branco, em 1901, há 119 anos atrás. E atualmente? Atualmente, em Curitiba, tem uma lei que proíbe o uso de veículo com tração animal. A lei é a lei número 14.741 de 2015, regulamentada pelo decreto 80 de 2018. E ele proíbe o uso de animais, então não pode mais usar animais, tanto puxando, né, a uma carroça ou algo parecido, ou até mesmo com a pessoa em cima, não pode. E também essa lei regulamenta os cavalos que ficam soltos ou presos com corda, também é proibido, certo? Um outro modo de locomoção bem atual aqui em Curitiba são os patinetes elétricos de aluguel. O patinete, além de servir de diversão, né, atualmente ele pode ser alugado, compartilhado. Ele tornou-se um meio de transporte muito bom para fugir do trânsito, não chegar atrasado. E ele tem algumas vantagens. Primeiro, que ele não causa poluição sonora, ele não faz ruído. E segundo, que também não causa poluição no meio ambiente, porque ele não tem nenhum gás tóxico, certo? Agora nós vamos ver os meios de locomoção pelo ar. Você já deve ter ouvido falar do 14 bis. Ele foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Em 1906, há 114 anos atrás, na França, o 14 bis realizou seu primeiro voo. Foi o primeiro avião mais pesado que o ar a conseguir decolar por seus próprios meios. Bem interessante, né? E os balões? Eles também são meios de transporte, né? E hoje em dia eles são utilizados mais para passeios turísticos. Aí na foto aparece a Capadócia, que fica na Turquia e que tem muitos voos de balão, bem bonito. Imagine você ver a cidade de cima, ver as belezas, né, da cidade de cima, deve ser bem legal. E esse é o hidroavião. Ele é um aeroplano preparado para decolar e pousar sobre a superfície da água. Bem interessante, né? E esse jato executivo? Ele é o jato executivo Citation X. Ele pode voar a uma velocidade máxima de 1.115 km por hora. Ele é considerado atualmente o avião civil mais rápido do mundo. E outro que utiliza o ar, que vai para o espaço, são os ônibus espacial. Esse daí é a Challenger, que foi lançada ao espaço em 1983. E hoje em dia nós temos também os veículos aéreos não tripulados, ou seja, ele não tem passageiros, né? Como os drones. Eles não são tripulados, mas eles ajudam em muita coisa, né? Principalmente na agricultura, na vigilância em locais de difícil acesso. E hoje em dia a gente utiliza para tirar fotos e filmagens também, certo? Vamos falar agora dos meios de locomoção pela água. Pela água, ou seja, no oceano, mares, rios, lagos, lagoas, certo? Vamos falar da jangada de bambu, que é uma embarcação feita de bambu ou de madeira, né? Que a gente já falou do bambu, né? Que é uma planta onde eles fazem uma amarração. Ela é artesanal e ela é utilizada principalmente por pescadores e para carregamento de pequenos produtos, certo? E agora nós vamos falar das caravelas, que é bem interessante as caravelas. Elas foram criadas pelos portugueses e serviram para acabar com o medo que as pessoas tinham do mar e também para grandes descobertas, né, novos territórios. E eles tinham capacidade de carregar centenas de homens e toneladas de carga, isso sem deixar que a água invadisse o transporte. E ela era feita, a maior parte, de madeira. Também tem os navios de carga, como o próprio nome já diz, para carregar a carga, também conhecido como navio cargueiro. E ele é utilizado como para transportar mercadorias, né? E elas são transportadas em contêineres.
E existe o navio de passageiros. E a função é transportar passageiros, certo? E existem dois tipos de navio de passageiro. O transatlântico, que é um navio muito mais rápido, mas muito luxuoso. E o cruzeiro, que é um navio que vai um pouco mais devagar, mas que tem uma estrutura para os turistas muito grande, porque tem piscina, tem salão de jogos, tem salas de bailes, restaurantes, tem até shopping dentro deles, certo? Tem também o ferryboat. É um barco de serviço regular que geralmente faz travessias curtas para transporte de passageiros, veículos ou mercadoria. E nós encontramos esse meio de transporte aqui no litoral do Paraná, na Baía de Guaratuba, que faz o transporte de um lugar, né, para o outro no oceano, e é um passeio bem bonito. As imagens, as paisagens são bem legais. Vamos falar do meio de locomoção pela terra. Pela terra utilizam, né, as ruas, as rodovias, as estradas. E ali na tela aparecem alguns, né? O carro, a van, o trator, a moto, o caminhão, a bicicleta, o ônibus e a tração animal que a gente já viu, certo? Além deles, existem também os transportes ferroviários, como o trem. O trem aqui no Paraná, eles transportam pessoas e cargas. E também tem o passeio turístico, que sai aqui de Curitiba, passa pela Serra do Mar e vai para Morretes ou Paranaguá, que é um passeio também muito bonito, com belíssimas paisagens. E também, além do trem como transporte ferroviário, tem o metrô. E o metrô também pode ser chamado de transporte metroviário. Eles são transporte para circulação de pessoas e são muito utilizados devido à sua rapidez e à capacidade de transportar muitas pessoas todos os dias, certo? Então vamos lá, nossa primeira atividade. Eu quero saber quais os meios de transporte que você e sua família já utilizaram para a locomoção. Então você vai escrever isso e vai desenhar os meios de transporte, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
Já escreveu, né? Desenhou todos os meios de transporte que a sua família já utilizou? Se não terminou agora, pode terminar depois. Agora nós vamos fazer uma outra atividade. Nós vamos fazer carrinhos, certo? E nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite, né, branco ou colorido, tesoura, cola, fita crepe ou durex, canetinha, lápis de cor, giz de cera, os rolinhos de papel higiênico ou aquele que eu te ensinei, tinta guache e pincel. Vou dar um tempo aí para vocês colocarem esses materiais bem pertinho de vocês, certo? Então vamos lá. Pega o rolinho. Primeira coisa que você vai fazer é achatar o rolinho, porque a gente vai fazer um desenho nele aqui, certo? Esse desenho vai ficar assim, ó. Dessa maneira, certo? Vocês perceberam que aqui eu fiz linhas contínuas e aqui eu fiz uns pontinhos. Onde está os pontinhos aqui é onde eu vou dobrar. Onde tem a linha contínua é onde eu vou recortar, certo? E para recortar, vou ensinar um truque, ó. Agora eu vou achatar ele do outro lado e vou dar um picote aqui no meio, ó. Certo? Daí eu coloco a tesoura dentro e recorto.
certo? Vai ficar dessa maneira. Então, aqui eu dobro. Daí, volto ele ao normal. Para não ficar aberto essas duas partes, eu vou desenhar ela e vou colar aqui. Então, pego um papel, coloco aqui o rolinho, desenho em volta, contorno toda a volta dos dois lados, certo? Vou recortar essa parte. Daí, vou passar cola lá no meu rolinho dos dois lados e colar, certo? Enquanto tá colando, secando ali dos dois lados, nós vamos fazer as rodas. Então, as rodas, eu peguei um pedaço de papel preto e desenhei as 4 rodas. Eu usei uma moeda de R$1, certo? E também fiz o meinho das rodas branco, daí eu usei uma moeda menor de 10 centavos. Recortei, eu vou colar uma dentro da outra, ó. Certo? Agora, eu vou pegar lá o meu rolinho que já secou, né? E vou pintar. Certo? Todo ele, inclusive a parte que eu colei. Ele vai ficar assim, ó. Certo? E daí eu vou só colar as rodinhas que eu já fiz. Ó, o carrinho está pronto. Ah, professora, mas eu não tenho tinta em casa. Esse daqui, ó, eu fiz com canetinha. Passei, ainda fiz 2 cores. Também dá certo com lápis de cor, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
Já terminaram os carrinhos de vocês? Olha, uma coisa quando a gente utiliza dos meios de transporte, a gente tem que sempre lembrar qual que é o mais adequado para cada situação. Se eu for levar alguns móveis, eu vou ter que chamar um caminhão. Se eu for passear, eu posso usar o carro, posso ir de ônibus, né? Se eu quero fazer algum exercício, posso pedalar ou usar o patinete. Então a gente sempre tem que pensar quando fala em meio de transporte, o que vai ser mais adequado, mais rápido. Ao mesmo tempo, se eu quero viajar para outro lugar, para outra cidade, posso ir de caminhão, de carro, mas se for de avião e ser mais rápido, também é uma boa, certo? E a nossa aula é isso. A gente se encontra então na próxima semana. Tudo de bom para vocês e até!